Os irmãos, paz do Senhor. Paz do Senhor. Todo mundo animado. Segunda-feira, chuva. Feriado chegando. Todo mundo revigorado aí, né? Meus irmãos, então nós vamos estudar um pouco aí, vamos conversar, né, nesse livro sobre missões, né? E missões tem uma disciplina específica na teologia, né, que é missiologia. Então, esse livro ele vai tratar do quê? Ele vai falar desde o começo, tem umas coisas que não tem muito a ver com missão, né? Mas no final do livro começa mais a tratar a parte de missão mesmo, né? Mas ele não é um livro, por exemplo, que trata muito de estratégias missionárias e tal, né? Que poderia ser. Mas ele vai mais tratar da vocação da igreja, né, para a missão, vai falar da missão desde do Antigo Testamento, a missão no Novo Testamento, vai falar algumas coisas das dispensações, né, que a questão da teoria dispensacionalista, né, que desde a dispensação da inocência, de Adão e Eva, então as diferentes manifestações de Deus e a maneira, digamos assim, de, né, Deus evangelizar o mundo, porque Deus é o maior missionário, né, que é o maior ganhador de almas. Lógico que nenhuma alma é ganha sem ser por ele, mas é o maior. E lá no final do nosso livro, então, que vamos entrar ali na quarta aula mais, que vai ser a parte assim de algo da missão assim mais internacional, né? Vai falar sobre a famosa janela 1040, que é conhecida na missão, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? O senhor que... Vocês já ouviram falar? Alguém já ouviu falar? Janela 1040 aí? Já ouviram? Alguém ouviu? Que é um pedaço ali, né? Um retângulo traçado no mapa ali, que é a parte do mundo mais difícil de se pregar o evangelho, né? Então ali ficam os países árabes ali, né? Os países islâmicos, onde o evangelho ou ele é restrito, né? Ou ele é totalmente proibido, né, de se pregar. Então, em alguns países, o evangelho é restrito. Você pode pregar o evangelho, mas assim, pregar para quem já é convertido. Por exemplo, na China é assim, né? A pregação ela é restrita, né? E existem os lugares onde realmente é proibido, onde você pode ser condenado à morte, né? E aí são realmente mais os países islâmicos ali, né? O Afeganistão que está em alta aí, né? Mas Paquistão, Irã, a própria Arábia Saudita e tal. Então nós vamos falar aí sobre isso daí, né? E ali nesse campo ali que está os países mais populosos do mundo, né? Que tem a maior densidade demográfica, né? Que tem a Índia, tem ali a questão da China também, que é o país mais populoso do mundo ali, que é a parte do mundo menos evangelizado e a parte do mundo mais difícil de se alcançar. Então, pessoal, a missão hoje, né, eu estava assim, até dei uma pesquisada, algum livro sobre missão e tal, que é difícil de você encontrar, né? Então, a missão, ela tomou uma proporção assim de que missão, você não precisa de nenhuma estratégia, né? Missão, você não precisa de nenhum foco, de nenhum propósito específico, nada. É mais ou menos como igreja, né? Igreja, muitas vezes as pessoas pensam que as coisas vão acontecendo através aí a direção de Deus e tal, Deus vai dando direcionamento e você não precisa de nada. Você não precisa de um senso de administração, você não precisa de um conhecimento em finanças, você não precisa de absolutamente nada, né? E muitas vezes a missão é levada dessa maneira, tá? Então você tem uma estratégia, né, na igreja definida sobre missão, por exemplo,
Que local a igreja quer chegar, sabe? Que região a igreja quer chegar, que público a igreja quer atingir. Não sei, ajudar um pouco aqui, um pouco na África, um pouco no Nordeste, um pouco, sei lá, um pouco em cada canto, aí vou ajudando assim e tal, mas não há uma estratégia definida, sabe? Não há uma estratégia definida na igreja. Não, ó, nós temos uma carência, por exemplo, aqui no Brasil. Em tal região lá, então, a nossa igreja vai focar em ajudar lá. Então, a gente muitas vezes não tem, tá? As igrejas muitas vezes não têm uma estratégia bem definida de missão. Ou, por exemplo, nós vamos focar nas crianças. Entendeu? Vamos focar nas crianças, nos adolescentes, e nós vamos focar na evangelização dessas pessoas, desse público, que é um projeto missionário, que é você ser mais metódico, mais organizado, com algum propósito de você chegar naquelas pessoas. Então, o assunto hoje, missão, hoje em dia, ele não tem mais muito isso, tá? Principalmente assim, a gente vai falar aqui das regiões que a gente conhece, das igrejas que a gente conhece e tal, né? Mas ele não tem mais essa finalidade, sabe? Ele não tem assim essa organização. Então, a nossa igreja, nós vamos preparar alguém, treinar um missionário, então nós vamos enviar. Não. Hoje, o termo missionário, você sabe, o que vem quando se fala missionário na tua cabeça? Missão. Levar a palavra de Deus para Sim, vai levar a palavra de Deus, mas o que essa pessoa vai enfrentar? O que essa pessoa vai passar? Dificuldades. Viu? Dificuldade, fome, vai ter a vida cheia de restrições. Então a visão que nós temos de missionário é isso. Uma pessoa que vai passar dificuldade, passar luta, passar problema. E daí você cria um problema para as próximas gerações. Porque as crianças, assim, os adolescentes que vão crescendo cada vez mais, não, tudo bem, eu ser pastor de Concórdia eu topo, né? Mas missionário é mais complicado, mais difícil, sabe? Então, está se encerrando um ciclo que a igreja vai ter dificuldade para se renovar, a igreja vai ter dificuldade para se enviar missionários ao campo, né? Então, nós vamos enviar, por exemplo, um dia eu conheci o departamento de missão de uma igreja e eu achei muito organizado, mas muito organizado. Primeiro que é o seguinte, eles não enviam um missionário, é a pessoa que se manifesta para a igreja. Eu tenho desejo, eu quero ser um missionário, quero ser um pastor e tal. Então, primeiro, vamos capacitar aquela pessoa. A pessoa não vai ir para o campo missionário sem fazer uma faculdade de teologia. Ele não vai ir sem ele conhecer extremamente bem da Bíblia. Ele vai pregar a palavra de Deus, ele vai encontrar pessoas lá que vão debater a palavra com ele, enfim. Primeira coisa é isso. Aí, ele passa por um período de estágio, tipo um estágio probatório com alguém. Se ele não desistir depois de tudo isso, então ele pode apresentar um projeto. Aí ele apresenta um projeto. Eu quero ser missionário na França. Beleza? A igreja vai te mandar, você vai ser missionário na França. Só que você não vai ser enviado para lá e a vida vai ficar tranquila e tal, nunca mais. Não, você vai ter que prestar relatórios. Então você presta relatórios para a igreja que está te enviando. E você tem projetos a cumprir. Não, eu vou lá na França, vou lá na Espanha, enfim, e eu vou ter uma vida tranquila, vou ter uma vida boa e acabou. Não, a igreja vai suprir todas as necessidades, não é com R$1.000 por mês, ou às vezes até menos, 600, 700, 800, porque o missionário tem que viver da fé. Não, a igreja vai suprir todas as necessidades, você tem um projeto, e nós vamos ver, vai sendo acompanhado, vai sendo monitorado e tal, e se não der fruto num determinado período, a pessoa deixa de ser um missionário, porque a igreja entende que aquela pessoa não tinha chamada missionária. Porque alguém que tem chamada missionária,
a lógica é o quê? A lógica é a pessoa ganhar almas. Então, mesmo a missão, nós precisamos de Deus, a igreja é sempre dependente de Deus, mas quando você estuda missiologia, você entra na parte... E agora? Será que trancou? Não sei. Você entra Você entra na parte estratégica, você entra na parte humana, o que o ser humano pode fazer. Tem um caso que eu sempre conto de um missionário que está registrado naquele livro Heróis da Fé, um livro bem famoso, né, bem conhecido dos irmãos, aonde ele foi pregar, isso há anos atrás, né, lá no período chamado Grande Período Missionário, ali, 1800, ele foi pregar. E naquela região ali da Ásia, né, China e tal ali. E na época as pessoas tinham o costume de... Os homens, eles tinham toda a cabeça raspada e só aquele rabo de cavalo assim atrás, né? Só aquele pedaço de cabelo assim. E assim Coque samurai. Mais ou menos assim. Aquele negócio aqui, mas toda a cabeça raspada. Então, ele começou a pregar, começou a falar da palavra e ninguém se convertia. Então, o que ele fez? Ele olhou para aquelas pessoas e ele deixou o cabelo igual aquelas pessoas. Então, como Paulo disse, eu me fiz de bárbaro para ganhar os bárbaros, eu me fiz de louco para ganhar os loucos, de são para ganhar os sãos. Então, ele entrou na cultura daquelas pessoas, sabe? Ele se familiarizou com a cultura, é uma estratégia para você conseguir ser ouvido por aquelas pessoas. Então, pessoal, você vai ver Paulo também tinha estratégias missionárias, né? Paulo só pregava em cidade grande, Paulo não pregava em cidades pequenas. O começo do ministério de Paulo foi, você vai ver, Éfeso, né, capital da Ásia Menor, Corinto, capital da Caia, Filipos, na Macedônia. Então você vai ver Paulo só pregando em cidades grandes. Por quê? Aonde que Paulo ia pregar? Paulo saía nas praças e pregando? Não. A primeira coisa que Paulo chegava era onde? Eu vou numa sinagoga. Por quê? Na sinagoga se reúnem pessoas que conhecem da lei de Deus, da lei do Antigo Testamento. Baseado na lei deles, eu vou, então, pregar o Evangelho e vou mostrar que Jesus é aquele ali que está cumprindo toda aquela lei ali. Então, Paulo tinha uma estratégia definida. Ele chegava numa cidade e ele ia na sinagoga. Então, nas sinagogas, as pessoas iam se convertendo, umas iam ouvindo a Cristo. Quando você estava numa cidade maior, a probabilidade de mais pessoas se converter era maior ainda. Então, se numa cidade pequena ia se converter 1 ou 2, quem sabe lá se convertia 7, 8, 10, num outro culto, mais uns 6, 7, 8. Já reuniu um grupo com umas 15, 20 pessoas, e essas pessoas saíam disseminando o Evangelho. Essas pessoas saíam pregando o Evangelho, né? E aí o negócio ia se multiplicando. Então era a estratégia de Paulo. Então, quando a igreja hoje adota uma estratégia, irmãos, de fazer uma congregação na rua mais isolada do bairro, no bairro mais isolado da cidade, você está adotando uma estratégia que ninguém vai te ver, que ninguém vai saber lá que você existe. Então, assim, é uma estratégia. Eu achei, me chamou a atenção algo que foi falado na última reunião do Obreiro, porque eu sabia que era um negócio que ia acontecer. A questão das licenças, dos alvarás nas igrejas. De você ter que ter, estava, né, Juliano? Da questão de você ter que ter, hoje qualquer coisa que você for construir, você precisa ter uma saída de emergência, você precisa ter um extintor de incêndio, você precisa ter um acesso para pessoas com alguma deficiência física e tal. Então, eu sabia que isso um dia iria acontecer com as igrejas de Concórdia. E daí a gente às vezes não faz as coisas, né? Concórdia nunca aconteceu nada, né, e tal. Mas tu tem a condição de fazer certinho, tu tem a condição de obedecer a lei, né, de se evitar de que algum dia venha dar algum problema e tal, né? Poxa, porque tu já pensou, tu tá lá numa casa lá, dá um curto-circuito lá, pega fogo. Irmãos, pode pegar fogo em qualquer
canto da cidade, qualquer casa de prostituição que seja. Agora, se pegar uma igreja, o escândalo vai ser muito maior. Aí eles vão dizer, não estava legalizado, não estava isso, não estava aquilo, sabe? Então, assim, e tudo isso parte da estratégia missionária da igreja, sabe? Porque um grande escândalo, ele também pode acabar com todo o projeto de missão da igreja naquela cidade, tá? Então, assim, primeira coisa que a gente vê, né, é que a igreja, ela não tem muitas estratégias. E daí você atira para todos os lados. Aqui em Concórdia teve uma época que teve um projeto interessante, que era o projeto de música, onde tinha aula de música para todas as pessoas. As pessoas eram evangélicas, não eram evangélicas, podiam vir e tal. E daí, né, depois o irmão que lá pode falar melhor, né, mas até se apresentavam com a banda, dois aí, o Lincoln, né? Participava, né? Não. Não? Não. Então, não sei se alguém era da banda aqui naquela época e tal, mas a minha esposa foi uma pessoa da igreja, mas que teve aula de música com ele e tal. Então, é uma estratégia, e daí algumas pessoas acabavam vindo para a igreja, né, para aprender música gratuitamente, e acabava conhecendo e tal a igreja e ficando. Então, irmãos, assim, são estratégias para você adquirir, para você chegar num certo povo, para você chegar num certo público, para você chegar numa determinada nação, para você chegar num determinado povo, enfim, você tem que ter uma estratégia missionária. Por exemplo, hoje, qual é a ferramenta mais usada assim para divulgação, para marketing hoje em dia? A mais não, mas uma das mais usadas. Rede social. Redes sociais. Então eu tô há 7 anos na empresa que eu trabalho, 7 anos. E eu vivi um período que, quando eu comecei ali, o WhatsApp estava começando, mas ainda tinha, praticamente ninguém tinha WhatsApp, né? Então, assim, naquela época, você fazer uma divulgação na rádio era a principal forma de divulgação que existia naquela época. E depois a coisa mudou de tal maneira que, se você não fazer divulgação em redes sociais, se você não tem uma página na rede social forte, é difícil de você atingir um certo público, um determinado público, né? Então, assim, é uma outra estratégia que aí uma igreja pode seguir. Não, nós vamos chegar nas redes sociais, nós vamos trazer mensagens, nós vamos trazer não apenas você relatar fatos que estão acontecendo na igreja, não apenas você dizer que tem um congresso, não apenas você dizer que teve um culto ontem, que teve o círculo de oração hoje, fotos e tal, vídeos, não, mas você está focado no público, você colocar lá, você impulsionar, você investir dinheiro. Missão também é isso, você investir dinheiro para atingir mais pessoas, entende? Para naquela cidade você ser alcançado. Então, a missão que a gente vai, às vezes, comentar um pouco, irmãos, ela envolve tudo isso, tá? Ela não é apenas um negócio em que a gente... lógico, quem pensa nisso não somos nós, né? Quem pensa nisso é os departamentos missionários, as igrejas que enviam os seus missionários, que treinam os seus missionários e tal para isso. Mas a missão ela vai mais além, né, do que nós apenas investirmos, darmos um valor e tal. E lógico que também tem a parte de missão, que é a nossa parte, né, que é nós ali, nas pessoas que nós temos contatos, através do nosso testemunho, da nossa vida com Deus, da nossa conversa, nós aí ganharmos as pessoas também, ou pelo menos falarmos, né, de Cristo para as pessoas. Então, meus irmãos, os assuntos que a gente vai falar, que a gente vai tratar, né, durante aí o nosso livro, né, das estratégias missionárias. Eu tenho um livro sobre missão, e eu estava lendo algumas coisas nessa semana, e eu quero trazer algumas coisas lá que tem naquele livro assim para vocês,
Eu quero trazer também, pessoal, alguns depoimentos. Eu uma vez recebi um depoimento um pastor, meu conhecido, ele é amigo de uma pessoa que é um missionário na China, sabe? Então, eu quero trazer para vocês, eu quero ler aquele relato lá, um relato verdadeiro, não é conversa de WhatsApp, para vocês verem como é um culto na China, onde um soldado para na porta e fica anotando tudo o que está sendo falado lá, em que você não pode pregar o evangelho para quem já não é cristão. E lógico que eles pregam, né? Mas por debaixo dos panos, né? Então, quero trazer algumas coisas assim, para nós ver um pouco da nossa, um pouco fora da nossa realidade, né? Que é nós estamos aqui em Concórdia com igreja formada, departamentos formados e tudo mais, né? Acho que essa é parecido com aquilo que eles aprovaram na Argentina. Na Argentina e na Venezuela, acho que é. Bolívia. Uhum. Né? Que eles também, tipo, tu pode, não é que não pode fazer nenhum tipo de evangelismo, coisa do gênero, né? É restrito, né? Você não pode, tipo, se você é um visitante, por exemplo, eu sou brasileiro e eu vou para a China, ou vou para a Bolívia. Eu não fui muito a fundo da Bolívia, não conheço muito, mas eu sei de quando surgiu. Eu posso frequentar um culto, sim. Eu posso ir lá e frequentar um culto, tudo bem, eu sou um cristão e tal, né? Mas eu não posso anunciar, falar da minha fé e tal. Isso eu não tenho liberdade, né? E alguns países, né, que, como eu falei, né, ficou bem alta a questão do Afeganistão, né? Que parece que tem alguns cristãos lá, né? Parece que alguns missionários americanos tinham ido para lá e parece que algumas pessoas foram evangelizadas lá. Esses aí é morte na certa, né? Esses aí não tem escapatória, né? Que daí o regime que está lá, ou mesmo países vizinhos aí do lado, Irã, Paquistão, não toleram cristãos, né? Então é a morte mesmo, né? Então, no nosso livro, definições, origem do termo missiologia, né? O termo missiologia é a junção de dois vocábulos, né? Um latino, missiones, e outro grego, logia. Literalmente significa estudo ou tratado sobre missões. Irmãos, então, vocês já devem ter ouvido de todas as matérias, né? E se vocês não aprenderam nada na teologia, mas isso vocês aprenderam, né? Que o termologia significa estudo ou tratado e tal. Então, sempre uma matéria, a junção de duas palavras, né? Vai estudar lá, a martiologia é o termo pecado, uma termologia, estudo sobre pecado. Então, missões, missiologia é a mesma coisa. Vem de missione, junta com logia e que se torna aí a nossa disciplina de missiologia, né? A origem do termo missão, né? O termo missão, né, irmãos, ele é muito relacionado ao envio dos 70, né, por Jesus, né, que Jesus, ele enviou os discípulos, ele enviou muitas pessoas, né? Inclusive ele enviou até a mulher samaritana em João 4, quando ela foi, né, e falou de Jesus, encontrei o Messias. O Gadareno também, quando aquele homem estava endemoniado lá de Gadara, ele foi lá para o seu povo e falou de Jesus. Então, pessoas que foram enviadas, né? Mas teve a grande comissão, né? Que lá foram 70 missionários, né? Que foram 70 pessoas enviadas por Cristo, né? Para uma missão. Né? Então, o termo missão, muitas vezes quando se fala até na Bíblia, ele se refere a isso, né? Tipo, o entendimento. Mas a gente tem que lembrar que o próprio Jesus também veio, né, para uma missão. E a missão de Jesus era clara, era morrer pela humanidade e ressuscitar. Então ele tinha uma missão, né? A igreja tem uma missão. Então é aí que surge. Então às vezes a gente fala missão, a gente não sabe muito qual é o propósito. O propósito da igreja é
evangelizar, pregar a palavra. Então, a gente não pode esquecer que muitas vezes, até nosso livro fala, que a missão às vezes ela anda lado a lado com as obras sociais, né? Só que a igreja não pode deixar de fazer missão para fazer obras sociais. Daí a igreja está perdendo o seu foco, a igreja está perdendo essa origem da missão. Foi aquilo que aconteceu na igreja primitiva. Foi aí que se ordenaram os diáconos, porque acontecia que os pregadores, os pastores da igreja, os apóstolos, não conseguiam mais tempo para pregar a palavra. Por quê? Eles tinham que resolver o problema das viúvas, eles tinham que resolver o problema dos pobres, necessitados, enfim, das pessoas. Então eles disseram, não, vamos separar aqui os diáconos aqui, né? E os diáconos vão cuidar dessas causas para que nós possamos focar no estudo e no ensino da palavra. Então a igreja não pode perder a sua missão, que é pregar o evangelho, sabe? Que é anunciar a Cristo, né? Tudo o que vem depois, ele é secundário. Tudo que vem depois, ele é menos importante. Então, qualquer departamento da igreja, qualquer causa na igreja, qualquer investimento na igreja, ele tem que ser focado na missão. O propósito dele tem que ser a salvação de almas, né? Então, obras sociais, tudo isso é interessantíssimo, até para você cumprir também uma ordem de Cristo, né? Que quando Jesus disse, né? Estive com fome, ele merece comer. Estive com sede, ele merece beber. Estive nu, ele merece vestir. Estive preso, não fosse me visitar. Ah, mas quando que a gente fez isso, Jesus? Quando a gente fez isso? Você nunca teve preso? Não, quando você deixou de fazer uma dessas coisas para um dos meus pequeninos aqui, né? Você está deixando de fazer para mim. Então, quer dizer, você ajudar a pessoa necessitada é bíblico também, né? Mas o propósito principal da igreja é a missão. Então, vamos supor que a igreja começa a perder o seu foco e começa a virar uma obra de caridade. Não está certo. Agora me veio um exemplo na minha cabeça, né? Quando eu tinha 17 anos, eu fui trabalhar de segundo dirigente ali, trabalhar não, né? Ajudar, como voluntário e tal. Segundo dirigente lá na congregação do Novo Brasília. E 17, logo fiz 18 anos aí. E antes disso, um período antes, né, a pessoa, uma outra pessoa que estava lá de dirigente, ela adotou uma estratégia na igreja. Que quem fosse na igreja, não sei quantas vezes por mês, não sei o que e tal, recebia uma cesta básica da igreja. E adivinha o que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Todo mundo ia? A igreja era cheia. É. Aí a pessoa que assumiu a congregação, que eu fui ajudar ela depois que eu fui ajudar uma segunda dirigente, cortou isso. Aí adivinha o que aconteceu com a igreja? Zerou. Entendeu? Mas assim, nós começamos realmente do zero mesmo. Foi um ano e pouco lá para conseguir batizar, se não me engano, 11 pessoas. Mas assim, zerou mesmo. 3, 4 pessoas. Por quê? Vamos deixar de ajudar? Não. Continuava tendo cesta básica, continuava tendo ajuda e tal, mas você não pode criar sei lá, uma dependência. Uma dependência. Você não pode fazer com que as pessoas venham por interesse. Não. As pessoas têm que vir por Cristo. Aí quem está na igreja, ou mesmo quem não está, a gente não precisa ajudar somente quem está na igreja, mesmo quem não está. Então você ajuda, então você vai estender a mão. Mas você não pode condicionar a pessoa de que, se você vem em tantos cultos, então você ganha um prêmio. Se você vem, não falta nenhum culto, você ganha uma caixa de bombom. Se você vem 2 vezes por semana, você ganha. Não, está completamente errado. Você não vai conseguir nunca produzir uma fé verdadeira nessas pessoas. Lógico que pode ser que um ou outro que está ali, venha ali, realmente se converta de verdade, mude seu coração e tal, tudo mais. Mas a grande maioria vai ir por interesse próprio e não vai se firmar. Entendeu? Então é uma estratégia que a igreja pode adotar que não vai dar certo, que não vai funcionar, né? Que é uma estratégia que as pessoas vão ir por interesse, né?
Então, a origem do termo missão, né, como a gente já falou aqui no tópico A, a missão é a suprema tarefa da igreja de proclamar as boas novas de Jesus Cristo e convencer o homem e a mulher a serem seus discípulos e membros responsáveis de sua igreja. Missão expressa claramente as palavras de Jesus: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Missão é o povo de Deus cruzando intencionalmente as barreiras de igrejas para proclamar por palavras e ações o reino de Deus, convocando todos ao arrependimento e à fé em Cristo. Sabe que uma igreja que faz muita missão, né, principalmente com literaturas, é os testemunhos, os adventistas. Eles fazem muito investimento em missão, com livrinhos, gibis para crianças, livros que falam sobre esperança e tal. E eles vão chegar na tua casa, vão chegar no teu trabalho, né? Como eu já vi isso, e eles vão te vender aquilo lá. Porém, assim, você dá qualquer valor. Se você quiser dar 50 centavos, pode dar 50 centavos, que eles vão te dar um livretinho, se você quiser pegar para criança, enfim e tal. Então, é uma maneira que eles adotaram de ter uma estratégia bem agressiva, né? Em que é na questão da literatura. E me chamou a atenção, porque uma vez eu comprei um para criança. Isso faz tempo. Não tinha filho naquela época, nada, mas não foi essa a intenção. Mas foi para conhecer. E é um negócio muito bem bolado. É um gibi, uma revistinha, eu devo ter ainda hoje. Devo ter lá. Se eu tiver, eu quero trazer para vocês verem. Não sei se alguém de vocês já viu. Mas é uma revistinha muito bem bolada e tal, ali, bem para criança mesmo, que fala de Deus, fala do amor de Deus, fala do amor de Cristo. Então, assim, são estratégias que praticamente a gente não vê nós mais na nossa igreja, nós adotarmos, né? A gente não pensa, poxa, eu vou criar uma estratégia de evangelização para crianças, sabe? Eu vou criar uma estratégia de evangelização lá para adolescentes, né? A gente não crê que vai dar certo, a gente acha que só precisa ser evangelizado aquelas pessoas que já são adultos e tal. Por isso que esses dias foi interessante que não é só o pastor ou o pastor Levi que falou do discipulado, né? Você não vai colocar às vezes uma pessoa de 20 anos dar um discipulado numa pessoa de 60. Pode até dar, mas o ideal é que as faixas etárias fiquem parecidas, né? Então, todo mundo na igreja é um missionário, todo mundo na igreja cumpre a missão de Cristo, né, que é evangelizar. Conceitos gerais de missiologia e missão. Missiologia, então, é a disciplina da teologia prática que se ocupa do estudo da missão integral da igreja, segundo a ordem imperativa de Jesus, registrada no Evangelho de Mateus e Marcos, confirmada pelo restante das Escrituras. Missão é a chamada à vida de igrejas autogovernadas, autossuficientes e autopropagadoras da fé. Assim como a denominação fizer surgir uma igreja, uma determinada cultura, os missionários deveriam dirigir-se para as regiões não evangelizadas e deixar que a igreja, que trouxeram à existência, realizasse sob a inspiração do Espírito Santo todas as funções de uma verdadeira igreja. Então vejam, irmãos, que é interessante que nem todo mundo tem a chamada missionária. Alguns vão ter uma chamada pastoral, que eles já vão pegar uma igreja que já tem membros, já está formada, e eles vão apacentar aquela igreja, eles vão exortar aquela igreja. Mas às vezes, se você colocar aquele mesmo pastor para ele abrir um campo, ele não vai conseguir, não vai dar certo. E às vezes vem aquele pastor que ele tem uma chamada missionária que ele consegue encher de pessoas, trazer pessoas, consegue movimentar as pessoas, sabe, trazer as pessoas da cidade para visitar a igreja. Ele se torna conhecido na cidade que ele está. Já aquela pessoa mais com um perfil missionário, sabe, com perfil. Eu sempre digo que o ideal, às vezes, seria a igreja, né, ela identificar para qual perfil aquela pessoa
Qual é o dom que cada pessoa tem? Nem todos vão ter um dom de pastor. Nem todos vão ter um dom de presbítero. Nem todos vão ter uma chamada de diácono. Não, nem todos. Né? Mas, pelo contrário, os títulos na igreja às vezes parece que viram cargos, né? Viram promoções. As pessoas acham que estão... agora você tem que me chamar pelo meu título, né? Lá no meu WhatsApp e tal, lá no meu Facebook já tem que colocar o PB antes, o DC antes e tal, né? Então, a igreja acaba não olhando, acaba não retendo, é como numa empresa, né? Uma empresa você começa a perceber que um menor aprendiz pode ser um talento para a igreja, para a empresa, pode ser um talento para as vendas, pode ser um talento para o setor administrativo, pode ser um talento para algum setor e você começa a preparar aquela pessoa lá para ela então assumir tal função, assumir tal cargo, né? Então, na igreja nós hoje está se perdendo, não tem mais essa preparação, não tem mais essa identidade de você ver quais são as pessoas, né, que têm um perfil para ser um missionário. Qual é a pessoa que realmente tem um desejo missionário, que não adianta, né, a igreja querer empurrar a pessoa se a pessoa não tem um desejo. A Bíblia fala aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, quer dizer, quando Paulo fala a Timóteo, é aquele que deseja. Quando a pessoa tem um chamado, parte dela, ela tem um desejo. Mas a igreja tem que olhar para essa pessoa, treinar essa pessoa, capacitar essa pessoa, né? E então ela está preparada para ela ser enviada. Infelizmente, irmãos, vocês sabem que hoje as igrejas, elas muitas vezes elas cobram muito dos membros, né? E elas investem pouco na liderança da igreja, né, e tal. Dificilmente você vai ver, por exemplo, pode ser que acontece, mas é difícil, a igreja investir em pessoas para aprender a mexer no som da igreja, para aprender a mexer lá naquelas mesas, lá e tal e tal. Não, normalmente pega quem já sabe alguma coisa, quem já mexe no som lá e tal. Dificilmente você vai ver a igreja pegar, investir e dizer, não, nós temos pessoa aqui que tem o perfil para lidar em crianças, então nós vamos investir nessa pessoa, nós vamos capacitar essa pessoa para que essa pessoa possa capacitar outras pessoas, né? E então você tem um grupo de pessoas capacitadas, então, para atuar com crianças, né? Enfim, então, a gente vai fazendo, eu falo até mesmo por mim, né? Sabe, o Juliano também tem bastante atividade na igreja, né? A gente vai fazendo, mas a gente vai fazendo por nós, né? Por nós que eu digo assim, a gente vai nós tomando conhecimento, buscando aqui e tal, buscando lá. Então, isso também dificulta a missão da igreja, sabe? E às vezes a igreja é pequena, não tem condições de fazer isso e tal, mas isso também dificulta, irmãos, porque eu às vezes vou em algumas igrejas pregar, umas cidades pequenas pregar assim, e daí assim, Jesus amado, sabe? Domingo passado eu estava numa cidade ali pregando e era horrível aquele conjunto, horrível. E eu não entendo de música, sabe? Para mim, tá quase sempre tudo certo, sabe? Mas aquele conjunto era ruim, sabe? Ele era arranhado ali, sabe, o som e tal. Irmãos, é certo que aquelas pessoas eram pessoas que aprenderam a tocar algum instrumento e tal, e elas chegaram ali, às vezes o instrumento nem é muito bom, né? E com o que elas tinham, elas chegaram ali e foram ali e começaram a tocar e tal, dentro das possibilidades daquelas pessoas. Só que daí tem um problema. O problema é que as pessoas que vão lá para ouvir vão querer exigir daquelas pessoas. As pessoas que vão lá visitar a igreja, um visitante, mesmo membro, porque o membro não aceita qualquer coisa. É como se assim, eu estou pagando esse negócio aí, né? Eu estou contribuindo, eu quero um som bom, eu quero uma pregação boa, eu quero um louvor bom. E daí, as pessoas que vão lá às vezes,
elas escutam isso e, poxa, passa uma má imagem, passa uma coisa assim, sabe? Mas será que a igreja está enxergando? A igreja precisa fechar o lugar lá onde fica a bateria, porque o lugar é pequeno para não dar toda aquela pauleira dentro da igreja lá, que ninguém não vê nada. Será que a igreja identifica, sabe, que o baixo lá, ele está bem, sabe, que sai aquele som bem grave, assim, sabe, bem, sabe? Será que tá ou não? Não é para Jesus, então para Jesus toca o barco, vai qualquer coisa. Tá? Não é, irmãos? A parte da missão envolve tudo isso. Ela vai na questão de investimento da igreja também, irmãos. Questão de investimento. Você já pensou a igreja ser multada pela igreja pelo fato de não ter alvará, não ter, enfim, essa documentação e tal, assim? Poxa, fica feio, daí a gente coloca a culpa no diabo, você coloca a culpa em 1001 demônios e tal. Só que a gente não fez nossa parte, não fez a parte legítima, correta, que é de qualquer pessoa normal. Então, a gente vai lá, abre uma igreja lá no bairro tal, lá, bem lá no fundo, lá no porão, lá escondido, não sei o quê. Tudo bem, às vezes para começar, beleza, mas depois a igreja tem que investir naquilo ali. Se vai ficar ali, se vai ficar naquele lugar ali, então, invista. Então, eu sempre fui do ponto de vista seguinte, tenha menos, mas o que você tenha bem feito, você tenha com condições, você tenha com capacidade, né, para receber as pessoas, para receber os visitantes que vão vir para a igreja, né? Então nós temos a missão transcultural, né, que essa é a missão que vai além das fronteiras, né? Então aquilo que eu falei, se a igreja ela tem desejo de enviar um missionário, que hoje as igrejas praticamente não têm esse desejo ou não têm essa visão, é isso que eu estou falando. Nós aí que estamos na casa dos 30, né, que estamos na flor da idade, né, todo mundo está vendo um período de transição. Quem sabe os irmãos aqui que tem um pouco mais de idade, da missão da igreja, o que está acontecendo muito hoje na igreja? Muitos pastores que foram aqueles pastores, não aqueles lá antigos, lá atrás, que sofreram mais que cavalo de bandido, mas muitos pastores que sofreram para pregar o evangelho, que foram desbravadores, que criaram igrejas, que emanciparam igrejas, campos, eles estão se aposentando, eles estão falecendo, né? O próprio pastor, e tinha aqui o pastor Valmor, eu ouvi umas histórias uma vez, assim, de alguns lugares que eu fui pregar dele. Era um desbravador, que ia em cima de uma caminhonete lá e tal, e, sabe, lá em Palhoça uma vez, uma história de um senhor lá que contou. Então esses pastores, eles estão o quê? Eles estão se aposentando. Está vindo uma nova geração de pastores, está vindo uma nova leva de pastores. Beleza? Mas e os missionários? E os missionários? Nos últimos 5 anos, quantos missionários a Igreja de Concórdia enviou? Né, Ruth? Eu acho que foi só o Cleverson, né? Não sei se teve mais alguém. E aí tem vários, muitos que estão no próprio campo, né, considerado. Sim, que daí sim. Mas assim, tem a questão dos voluntários, que daí não conta, né? Eu me considero... Não, voluntário não. Tipo, alguns irmãos que fazem obra dentro do nosso campo, mas através das Sim, missões. eu ia dizer, agora está surgindo, né, que o pastor tem colocado e tal, mas que a igreja preparou para enviar para nós, para levar águas, nós queremos... A Igreja de Concórdia tem um projeto aqui que ela quer preparar um missionário por ano, um missionário cada 3 anos. Agora, tendo um processo dentro de Concórdia. E não foram preparados aqui, né? Vieram de fora, né? São pessoas que vieram de outra cidade, mas uma pessoa que se converteu aqui e tal, né? É muito pouco. Entendeu? Então esse ciclo de pessoas que estão indo para a missão, pelo menos na minha
percepção, eu vejo que está diminuindo, que está se criando uma escassez de missão, de missionários. E aí, irmãos, daqui a pouco, né, eu, você que estamos aqui e tal, temos o desejo, temos a vontade missionária e tal, só que daí beleza, eu tenho desejo missionário, quero ser missionário e tal, missões transcultural. Mas aí a pessoa também tem que se preparar, a igreja tem que preparar a pessoa, porque não é você largar lá o cara vai fazer missão na África e tal, irmão. O cara chega lá, mal e porcamente fala português, e aí vai para lá sem base nenhuma, sem nada, não vai dar certo, volta, abandona, não funciona. Entendeu? Então tem que haver a preparação, né? Não é fácil, você sai daqui, você tem uma vida, você vai ser enviado lá para Nordeste, você vai ser enviado para a região amazônica e tal. É outra realidade, né? Eu tive um tio meu aí que ele conhece ali bastante missionários lá na região do Acre, e ele vai, cada uns anos ele une doações e tal, e ele vai para lá. E teve um ano que minha mãe foi junto. Aquilo ali é coisa fora do comum. Você vê aqueles vídeos ali e tal, sabe? As pessoas não têm energia elétrica, não tem. As pessoas não têm banheiro, essas coisas assim, as pessoas não têm. Sabe? Eles fazem quilômetros na mata realmente para ir num culto, sabe? Assim, é coisa. Eu posso até mostrar para vocês aí durante esse livro aí. Então, assim, ó, não é você sair de Concórdia, é uma cidade boa, uma cidade confortável, uma cidade que tem emprego, e dizer que tem chamada, aí vai. E, às vezes vai, mas a esposa do camarada não está bem convicta disso aí e tal, e dá problemas, dá divórcio e tal. Não é fácil, irmãos. Você preparar um missionário, você deixar um missionário pronto para ele ir lá e não passear, para ele ir lá e ganhar almas, para ele ir lá e fazer diferença naquele lugar, para ele ir lá e gerar frutos, né, para a obra de Deus, né? E também, né, irmãos, a missão tem que estar no coração da igreja, não tem que fazer. Nós temos que gostar, que amar a missão, de querer colaborar. Infelizmente é assim, né, irmãos? Às vezes, hoje em dia tem muito aquele costume, assim, que dinheiro da missão mistura com dinheiro da igreja e tal, se torna tudo dinheiro, né? Aqui também já deu um debate, Fernando Obreiro quanto a isso e tal, por causa das dívidas da igreja lá atrás, que se reuniu tudo e tal, mas não seria o correto. Que você vai investir em missão, teria que ser realmente para a missão. Então, irmãos, assim, ó, às vezes a gente tem pessoas aqui que na nossa cidade, que estão indo na nossa igreja, que não tem Bíblia, não tem uma Bíblia. Uma vez a gente acaba guardando muita coisa, né, que às vezes fica lá. Eu doei umas Bíblias, né, uma congregação aí, e eram umas Bíblias de estudo, umas Bíblias grandes e tal, e meio que houve aí uma disputa, assim, não uma disputa, mas assim, era umas 3, 4 Bíblias para muita gente. E eu falei, eu não acredito que as pessoas vêm na igreja e não tem uma Bíblia. Eu comprei lá uma caixa de Bíblia na internet, mas aquelas Bíbliazinhas simples assim, sabe? Bem barato mesmo, assim, parcela lá em 24 vezes no cartão, lá paga R$ 5,90 por mês, vai embora. Né? E porque como é que as pessoas que estão frequentando a nossa igreja, irmãos, elas não têm Bíblia? Então isso também faz parte de missão, isso também faz parte do investimento na igreja em missão. Poxa, a pessoa está vindo, né? Está vindo em 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos. Já está aqui na nossa igreja. Você tem que dar a Bíblia para a pessoa. A pessoa tem que ter acesso a uma Bíblia. Tem que dar a fonte da sabedoria ali para ela ler em casa e
se alimentar mais ainda de Cristo, né? Tarefas da missiologia e da missão. Tarefas da missiologia. Podemos dividir as tarefas da missiologia em tarefa restrita, ampla e dogmática. Restrita é analisar, objetiva e criticamente os projetos, motivos, estruturas, métodos, pautas e trabalho e liderança que a igreja tem desenvolvido em cumprimento ao mandamento de Deus. Ampla examina todos os tipos de atividades humanas, quer sejam sociais, filosóficas, éticas, políticas ou de outro tipo qualquer, e combate os diversos males que há no mundo, para ver se as atividades são adequadas com os critérios e metas do reino de Deus. Dogmática, missiologia, a investigar a missão da igreja tem como fundamento a própria missão de Deus, ao planejar a salvação dos povos, inicialmente chamando o povo de Israel para ser luz a todas as nações, né? Então aqui a missiologia, a principal tarefa da igreja, na teologia sistemática, são os estudos referentes ao conhecimento da divindade, os seus atributos e relações com o mundo e com os homens. Na missiologia, a dogmática estuda os textos sagrados, os dogmas e as tradições do cristianismo, procurando adaptá-las à cultura receptora. Estudos éticos, né? Na missiologia, os estudos éticos examinam a responsabilidade da igreja em declarar a vontade de Deus para a totalidade da vida do homem e da mulher. Então, teologia sistemática é você sistematizar, né? Você, por exemplo, não tem uma Bíblia naquela língua, né? Você dá condições. Hoje existe muito a questão de quem vai pregar para os índios, né? Uma vez também eu estava num evento que eu tive a oportunidade, mais uma vez, de ir num evento em Campinas. Ele é um evento, tipo, interdependente, né? Não tem nada a ver, nenhuma placa de igreja e tal. Tinha gente de tudo quanto era igreja, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, né? E foram, acho que, uns 3 dias, se eu não me engano. E eu fui, né? Paguei tudo do meu bolso e tal. Então, assim, ó, era sem parar. De manhã até de noite, assim, que você tinha palestras, oficinas e tal, né? E era sempre sobre missão. E daí você via casos, assim, relatos de pessoas verdadeiras, principalmente que trabalhavam com índios, que a dificuldade, né, que você tinha, principalmente por causa da língua. Porque a língua deles é uma língua que não tem como você procurar. Num livro existem centenas de dialetos índios. Você não tem como você... vou procurar no Google aqui, vou botar no tradutor do Google aqui, já traduz tudo, está entregue ali. Não. Então, a dificuldade que você tinha de você traduzir uma literatura para esse povo. De você traduzir a Bíblia, traduzir um livro da Bíblia para aquela cultura ali, né? Então, a importância de você sistematizar, né? Da pessoa ter conhecimento, ela está balizada para onde ela vai fazer missão, né? Então, os estudos éticos, né? Por exemplo, se você não vai conhecer a cultura de um lugar, então vai um casal lá para um determinado país fazer missão, e lá, por exemplo, a mulher tem que usar aqueles véus lá, aqueles negócios lá, isso aqui, obrigado, lei. A pessoa vai ter que se enquadrar com as leis daquele lugar, senão ela não vai conseguir evangelizar, né? Então, é interessante, irmãos, que hoje o cristianismo ele tem missionário até na Coreia do Norte, né? Tem missionário até na Coreia do Norte. Se você for procurar, se eu não me engano, é Portas Abertas, acho que é um site bem famoso, bem grande, cara, eles têm um monte de projeto lá e tal. Eles enviam Bíblia para a Coreia do Norte, os caras dão o seu jeito, eles até explicam lá maneiras que eles conseguem chegar. Então hoje o cristianismo está em todo lugar, sabe? Ele tem estratégias, tem igrejas, tem, às vezes não é nem igrejas, são sociedades missionárias mesmo, que até o nosso livro também vai falar sobre isso, que eles investem em missão. Tinha uma que eu até... faz tempo que eu não ouço mais falar, que eram os Gideões, né? Nada a ver com os Gideões lá, que era a nata do pentecostalismo, né? Que era o de distribuir o Novo Testamento, né? Os missionários, né?
Conheceu? Sim. Tu era da Batista, né? Batista. Na Batista eu conheci, sim, participei inclusive de umas 2 reuniões, tinha alguns amigos que faziam parte do grupo daqui, né? Era realmente sim, ele era Denominacional? Denominacional, e o propósito era distribuir a palavra, né? Então, faziam tipo reuniões, né? Se reuniam enquanto leões para conversar, para definir, e meio que assim compravam, né? Buscavam as doações para comprar, né? Para as encomendas dos Novos Testamentos. E Eu, quando era pequeno, na escola, né? No colégio eu ganhei um. Eles tinham alguns temas, né? Tipo assim, dentro da área da saúde, eles colocavam as capinhas brancas, né? Daí tinha os azulzinhos que eram mais geral, assim, quando era pequeno, tinha alguns temáticos assim pra. Mas eu até não sei se em dado momento isso não acabou se esvaindo também por proibição mesmo, né? De acesso, por exemplo, em escolas, coisas assim que. Nos hospitais ainda eles conseguem. Vocês viram No hospital acho que é mais fácil, né? Eu lembro, eu ganhei, tinha uma capinha branca assim e tinha uns azul. Eles ainda conseguem introduzir lá. Porque no hospital até um pastor consegue entrar, né? Agora não sei. Não? Consegue não? É, que agora na pandemia eu sei que não, mas... Não, eu acho que assim, eles, depois que trocou que veio esse novo que diz que eles cortaram muito isso. Ah, não, tipo, tudo bem, mas aí pode ser um hospital daqui, mas alguma coisa, daqui. questão de lei e legislação, eu acho que... Não, é capelania, né? Não tem uma proibição, né? Aqui acho que por ser mais caminhando, né? Então tinha tava bloqueando mais do que... Na verdade, você acabou de falar da Coreia do Norte, da missionários, porque também tem poucos, mas também essas viagens, o problema é onde arrumar dinheiro. Tipo, tem igreja que doa, mas de vez em quando não chega a ser suficiente, por causa que eu vi um cara que foi pra lá, daqui do Brasil falar, ele disse que foi uma das viagens mais caras que ele já fez na vida dele, a mais cara que ele já fez na vida. Então, se você for entrar lá legalmente, já é muito difícil fazer isso. Legalmente nem consegue. Não, como turista até consegue. Só como turista, para entrar nesses países aí... O Coreia do missionário Norte tem. tu fica com uma pessoa, né, do teu lado e tal, ali, 24 horas por dia, né? Vão revistar tudo que você tem e tal, né? Mas então assim, existem, né, esse tipo de trabalhos. Eu acho que né, esse Portas Abertas, se não me engano. Não, Porta Aberta é um cara escroto aí que... Não. Isso que é o mesmo. Não, é a Porta dos Fundos que eu tô pensando ali, que é um... Não, eu. Esse é outro. Porta dos Fundos é um outro lá, meu Deus. É um canal do YouTube. É isso aí, portasabertas.org.br. Achei. Vocês vão olhar ali, tem negócio... o que esses caras aqui fazem, tá louco? Desde Ó, a Síria. daquelas crianças que são elas são tipo para ser vendidas, como se fosse assim como escravas, Que legal. sabe? Eles vão e compram aquelas crianças, né, para poder dar liberdade Pode para perdoar. elas, assim. Então assim, tem várias coisas aí que vocês vão ver de ajuda a crianças, né? Tem aqui o negócio do Congo, ajudar famílias cristãs do Vietnã a construir caixas d'água. Então é bastante interessante assim. Então tem algumas causas ainda, né, que elas não envolvem questão de placa de igreja, né? Não envolvem a questão, se eu sou assembleiano, não, mas assim, se é para mandar um missionário tem que ser assembleiano, senão não adianta, entendeu? Então aí às vezes acontece que nem nenhuma igreja manda, entendeu? Porque as igrejas, se o cara é quadrangular, se o cara é Deus e amor, se o cara é assembleiano e tal, se o cara é batista, se o cara é presbiteriano, seja o que for, e todo mundo pode se unir para mandar um missionário para uma causa, para um lugar no evangelho, é difícil, isso teria que existir. Então, acho que, né, que o Juliano falou, lógico que deve ter diminuído, né? Que nem ali que era doação do Novo Testamento mesmo, colégio e tal, isso é certo que não pode mais, né? Isso não acontece mais. Mas ainda existe, tá? Assim, sociedades assim, missionárias, né? Então a teologia pastoral, né?
procure pregar métodos de instrução e integração de novos convertidos na igreja. Estudar modelos e formas de implantação de igrejas, estratégias de propagação da fé cristã entre as pessoas que professam uma fé diferente ou entre aqueles que não professam nenhuma fé. Estudo histórico, né? Então, o estudo histórico da missiologia propõe a examinar a expansão da igreja em diferentes períodos e o impacto causado em diferentes sociedades e culturas. Irmãos, olha só. Há muitos anos atrás, aqui, Concórdia começou a desenvolver um trabalho na cidade de Alto Bela Vista. E foi feito um tal lá em Alto Bela Vista e tal, veio um obreiro e tal. E no começo deu certo, um pouco, meio aos trancos e barangos, depois não deu mais nada certo, enfim, e hoje Alto Bela Vista está lá no Peritiba. Né? Peritiba, por incrível que pareça, é um campo, e Alto Bela Vista está ligado ali no Peritiba. Aí é o seguinte, irmãos. O que você vai encontrar em Alto Bela Vista? Qual é a característica do povo que mora em Alto Bela Vista? Alemão. Então, assim, você já tem aí uma dica, digamos assim, tem aí algo para você colocar. Não, lá nós vamos encontrar um povo alemão. O alemão tem na sua origem qual a igreja? Luterana. Então, assim, você vai encontrar católicos lá, mas você vai encontrar a igreja luterana. Então, primeira coisa que você tem que pensar, nós vamos mandar um missionário para lá, um missionário de preferência tem um sobrenome bem alemão, aqueles alemão que é difícil de falar. Ele tem a característica, se ele falar alemão, então, entendeu? 100%. Se ele falar alemão, graça do povo. E aí o seguinte, o cara tem que saber de cor e salteado a história de Lutero, irmãos. A coisa da reforma protestante. Quando ele vai visitar alguém e vai conversar, a maioria das pessoas que estão lá nem sabe quem foi Lutero. Mas estão lá na igreja luterana. Mas ele vai falar e dizer, não, a gente segue os mesmos preceitos de Lutero. A reforma protestante, em 1517, a gente, mesmo sim, somos considerados uma igreja também, como uma igreja luterana. Eu me lembro que o pastor Ulisses dizia que, não, mas nós também somos igreja católica. Que católica significa universal, né? Então, você chegava a pessoa e dizia, não, nós também somos luteranos. Entendeu? Também lá, porque Lutero que lutou contra toda aquela coisa da igreja católica, né? Que o justo viverá pela fé e tal. Então, assim, estratégia, irmão. Agora você larga lá uma pessoa italiana, não sabe nada da cultura alemã, não sabe nada sobre os luteranos, não sabe nada de quem foi o Lutero. Então, a pessoa pode ir lá, pode dar certo? Pode, irmãos, é difícil. Vocês sabem que cidade pequena é difícil de você chegar, de você avançar. Se tu vai numa cidade grande, se tu vai em Chapecó da vida, não tem mais muito isso. Quase ninguém que mora em Chapecó nasceu em Chapecó. A cidade desenvolveu muito, cresceu muito. Mas a estratégia de quem você vai colocar lá, sabe? E qual é a pessoa que você vai colocar para abrir um trabalho, pensar que aquela pessoa vai visitar outras pessoas, que ela vai ter contato com outras pessoas, né, e tal. E aí, meu irmão, tu pelo menos tem assunto, tu abre conversa, sabe, para você começar ali. Então, assim, estudar um pouco, saber um pouco da história, saber um pouco da cultura, para você enviar um missionário, para você projetar um missionário, também é interessante, também é útil. Da mesma maneira, se nós for enviar aí, às vezes, um missionário para, sei lá, aqui no Brasil, aqui, que muda bastante a cultura do país. Você vai mandar um gaúcho lá para o norte, lá, que não estudou, a pessoa não tem nada, não conhece nada, não sabe nada sobre a cultura de lá, sobre o povo de lá, sobre os costumes de lá. O Brasil é um país extremamente grande, né? Então ele muda bastante
Na verdade, todo mundo que vai lá pra cima eles chamam de gaúcho, né? Eu até quando fui pro Mato Grosso lá e tal, nem diziam que eu era gaúcho, né? Então, pra eles, tudo é gaúcho lá em cima, né? Pra São Paulo, tem que levar um lado. Oi? Lá pra São Paulo, e Rio de Janeiro tem que treinar. Tem que ensinar o cara a tirar, entendeu? Fazer curso de tiro e tal, né? Levar o policial junto. Levar as polícias. Uma escolta. Então, é interessante, irmão, só que as igrejas dificilmente fazem isso, daí porque às vezes o missionário dá errado, o missionário não é bem aceito, sabe, na região. Eu já ouvi casos, pessoal, de regiões, porque vocês sabem que assim, ó, o sul do Brasil, né, ele, principalmente Santa Catarina, ele tem alguns lugares que a questão do alemão, ele é muito forte, muito forte. Eu já vi casos de pastores não conseguirem ficar em determinada cidade por causa de racismo. Que o povo daquela cidade não aceitava, o pastor não aceitava lá. Entendeu? Então assim, tá errado, é até crime. Mas a questão é a seguinte, aquele povo ainda não se converteu. Aquele povo ainda não aceitou a Cristo. Então, tu precisa criar uma estratégia de quem você vai enviar lá, para que você não venha se queimar e tal, porque depois é difícil, irmãos. Depois é difícil, sabe? Você tentar reconstruir algo que você já tentou uma vez, que você já tentou duas vezes. Não, vou mandar um terceiro, agora vai. É difícil. É difícil. Aqui em Concórdia, anos atrás, a igreja começou um trabalho no Engenho Velho. E foi assim, nossa, deu super certo, assim, foi muito bom. Só que aquele trabalho, sabe, tal, mas funcionou um pouco. Aí chegou num certo ponto, isso aqui eu estou falando de 15 anos atrás, mais. Chegou num certo ponto que, assim, fecharam o Engenho Velho. Por que exatamente, não sei. Mas algumas pessoas diziam e tal, que foi na época e tal, que o Engenho Velho não se mantia. Quer dizer, não se pagava as entradas de lá. Passou uns anos, trocou o pastor, veio outro pastor e tal, e tentou ir de novo. Foi lá. As pessoas diziam assim, quando iam evangelizar elas nas casas, visitar: quando que vocês vão embora de novo? Diziam bem assim. Porque as pessoas sabiam que já tinham ido lá uma vez e tinham abandonado eles. Então, quando tentavam ir a segunda vez, as pessoas diziam: vocês vão embora de novo quando? E daí tinha gente que tinha doado para a caixa de som da igreja, tinha gente que tinha doado para microfone e tal. E lógico que aquilo lá não ficou lá. Aquilo lá era da igreja e veio para a igreja. E daí as pessoas, né? E a caixa de som? Cadê a caixa de som? E o microfone que nós tínhamos comprado? Então, eu nem sei se a igreja ainda tem Engenho Velho. Acho que tem. Tem ainda. Porque eu tinha ido lá faz anos, a última vez que eu fui lá pregar, e tinha bem pouca gente lá. Não sei como é que está agora e tal. Mas para você reconstruir um lugar, para você tentar reconstruir algo que você tentou uma vez e não deu certo, é muito difícil. É bem complicado. Sabe aquela famosa frase, a primeira impressão é que fica? Então... Mas, ali é um caso mais complicado, né? Porque na prática, se tu pensar, não é que como se fosse, não está sustentando e tal. Mas aí tinham cristãos lá, né? E você meio que se sentia abandonado. Né? É diferente de você tentar muitas vezes um trabalho que realmente não veio ninguém, né? Eu não tenho, então isso é um pouco diferente. E aí nos industriais, cara, ficou um tempo, mas depois dali redirecionou, né? Os irmãos, né, acabaram indo. Mas aquele ali no industrial também foi o caso das cadeiras. Nós terminamos de pagar as cadeiras, fechou a igreja. E daí, claro, aquelas duas nações, né? Uma bênção lá, né? Mas que nem estava lá. Veio daí o Bastião, né? Foi meio que decidido por lá, acho que não tinha mais necessidade, né? Levaram. A igreja estava montada, né? Mas, sim, tinha tudo. Mas é aquela história, a igreja é pessoas, né? O ambiente, infelizmente, não. Mas o caso parecido também está mandado, né? O caso parecido está mandado também, que alugaram a sala lá, nem foi pago o aluguel e nem foram mais lá. E agora está difícil.
fiquei sentado também. passa uma imagem, às vezes, Não sabia dele. complicada, né? Nossa, nunca vai Não sabia. Daqui não. Aí, Mas tem tempo agora, não. Eu não sei quanto tempo faz, mas não sei quanto tempo faz. Não me interei pelo assunto, mas aconteceu ser fato também. Meu Deus. É, não sei, né? Se ele queria saber, mas é aquela coisa, quando tu bota o pé, tu tem que botar, né? Tem que Tu tá colocando o nome da igreja, né? Faz. Tem que analisar, né? Se é triste. eu concordo com isso. Faz Mas é pouco, preparação isso aí, né? faz pouco, mas faz bem feito. É que assim, né, irmãos, o que acontece? Eu sempre defendo que igreja, beleza, é uma coisa, mas você sabe, né, Juliano, que muita coisa da vida de uma administração de uma empresa poderia ser aplicada na igreja. Com certeza. Por exemplo, quando chega novembro, onde eu trabalho, a gente senta. Antes disso, já outubro já começa. Novembro é feito todo o planejamento estratégico do outro ano. Então, assim, 2022, para onde que a empresa vai? Vai abrir filial onde? Precisa de tantos funcionários, precisa disso e tal. Qual é a projeção de carteira de igreja que a empresa quer chegar? Qual é isso? Tal, para o setor da RH precisa de tanto, tal. Precisa de investimento também. Colocado, orçamento para marketing, tanto, orçamento para isso, tal, tal. Então você tem todo um orçamento, porque você quer chegar em tal objetivo. Tu quer chegar lá. No final do ano que vem, você quer ter tantos clientes, tal, ativos e tal, tu quer ter tanto, quer alcançar isso. Para você alcançar isso, você precisa tanto. E a gente não tem. Ou é o projeto da igreja de batismo para o ano que vem. Entendeu? Um exemplo. Então, assim, as igrejas muitas vezes elas não têm. Não, nós queremos batizar 100 pessoas. Daí, assim, para ser batizado 100 pessoas, acaba aí. Qualquer um que está passando na rua aí mergulha e tal, para dizer que está batizado e cumprir assim. Não, mas você tem um projeto. Quero ter um projeto. Nós temos 500 membros, enfim, quero chegar a 700 membros. Entendeu? Nós queremos ter, sei lá, 50 alunos do curso de teologia. Queremos ter e tal assim. Então você tem projetos. A partir do momento que você tem projetos, também você precisa de investimento. Então nós vamos direcionar lá para o departamento de teologia. Sim, tem os livros? Tem. Nós vamos direcionar lá, sei lá, 100 reais por mês. Por exemplo, todo mês. Vai lá. Mas a teologia, não. Precisa, né? Tipo, tem sala, tem coisas assim que você precisa fazer. Às vezes, não, pro círculo de oração. Então, assim, eu sempre defendi que muita coisa de empresas, elas poderiam ser, poderia pegar administradores no caso, né, a administração de empresas e você aplicar em igrejas, entendeu? Eu acho que até a gente agora, porque isso que a gente falou, faz parte da organização, quando fala em missão é o ID, né? Tem que ter essa cultura, e a gente falou, o ID pode ser no Tamanduá, pode ser no Rio Velho, e isso que tu falou, essa organização de saber o que pode, o que não pode, o quanto a igreja está podendo, né? E então, isso a gente agora, entrei também no Conselho Fiscal, foi uma das primeiras coisas que a gente fez, né? Então agora a gente está junto com o Júnior ali, a gente propôs e a gente... Porque aí é aquela história, né? Entra o pastor, sai o pastor, vai e troca, cada um vem e traz um jeito de administrar, quer fazer do seu jeito, mas muitas vezes faz de um jeito, né, mais ou menos, e vai embora e deixa o jeito de um jeito, e o outro faz mais de outro jeito, e troca de sistema, pega. E isso é ruim, porque daí a gente conversava, né, no próprio conselho ali, você vai analisar coisas que tu tem que ter uma visão maior disso. Então a gente conversou com o pastor, implantamos um sistema, até a gente forneceu lá nosso, que é o mesmo que eu também trabalho, estou dando um suporte aqui para o Júnior, que é o projeto é o seguinte, a gente vai trabalhar, ter o poder enxergar quanto a igreja pode, o que consegue, o que não consegue, o que tem dívida, o que não tem, sabe? Tem uma visão, um padrão, uma demonstração de resultados mais claro, assim, de saber o que está acontecendo nesse momento, tem dívida legada, mas agora está se sustentando, não está, o que dá para investir, o que não dá, e algo que depois que talvez essa administração vá, a gente vai, quando quem chegar, a gente vai dizer, hoje está aqui, nós queremos continuar aqui.
para que a gente, como Conselho Fiscal, também possa realmente saber o que está acontecendo, possa fiscalizar. Né? Então, uma das primeiras coisas assim, não, a gente chegou, né? O que vai para contabilidade eu não quero nem saber, o que já foi, né? Já está lá, a gente quer saber o resto, tudo que não é o que acontece aqui dentro, né? Então, acho que isso é importante, né? É que nem eu comentei assim, e os irmãos fazem trabalho, porque é sempre voluntário, né? Mas isso que tu falou de capacitação, me chamou a atenção, porque a gente não, o Conselho Fiscal tem uma visão administrativa. E basicamente o Conselho era formado só, tipo assim, cada um, entenda bem o que eu vou dizer assim, todo mundo tem sua área de conhecimento, certo? Sua área de conhecimento. Tem gente, os irmãos, tipo, era do Semar, o Walter, agora eu, e né, tinha o Cleverson antes, né? Então, os irmãos trabalham muito bem, são pedreiros excepcionais, mas nenhum deles é da área contábil, é da área de... Então, é difícil tu também, às vezes, olhar e ter uma visão mais clara disso. Então, até comentei com o Ivonei, né? Eu disse, poxa, mas nas instruções, tu tem um conselho fiscal, sem ninguém que entenda um pouquinho, que seja de contabilidade, que entenda um pouquinho, que seja, né, mais da área administrativa. Então, é tipo um cego, né, guiando outro, né? Mas então, algo meio forçado. Daí é uma coisa muito automática, né? Tu só vai visualizar, olhar, mas tipo assim, é difícil você também opinar, ajudar, né? Então isso é uma das coisas que a gente também levantou assim para agora, a gente também, né? E estamos bem felizes, assim, porque eu acho que o pastor Bezélio, o pastor Júnior também, os pastores, assim, se abrindo muito para isso, né? Estão dando um apoio, assim, incondicional para a gente também poder fazer isso, colaborando, né? Então isso eu acho que é um passo importante, né? Para a gente ir fazendo isso que tu falou, né? Se organizando para também poder fazer com que a missão aconteça também de uma forma mais clara, né? E que bom que tu teve coragem de falar isso, sabe? Porque assim, ó, a questão do Conselho Fiscal, eu sempre falei minha vida inteira. Eu participei já da diretoria da igreja e tal, e disse que nunca mais eu queria participar, porque eu era do diretor da igreja, só ia lá no meu trabalho e pegar assinatura na ata. Assim, já nada. Eu disse, né, nunca mais esse negócio aí. Não, isso é complicado, né? Porque... Daí eu disse, daqui a pouco eu estou assinando um negócio aí que eu nem sei, o desgraça que vai dar, a igreja não vinha muito bem e tal, daqui a pouco eu sou até preso junto aí com as tretas aí, né? E eu sempre falei isso. A gente vai mandar um conselho fiscal, a gente que analisa a conta, a gente que, enfim, tem que ter um contador, um economista, um administrador, tem que ter. Isso é questão lógica. E isso aí é importantíssimo, assim, hoje sai um pastor, amanhã assume outro. Muda todo mundo. Não tem muita lógica, né? Tipo, até no Brasil agora aprovaram uma autonomia do Banco Central, para que quando troca um presidente, o Banco Central permaneça por 2 anos. Então, assim, ele continua mesmo com a troca do presidente. Por quê? Para ter uma certa autonomia. Autonomia sobre a moeda do Brasil e tal, as questões mais econômicas. Então, isso é importante, porque daí vem um para quebra a igreja. Vai embora. Daí vai embora. Quem fica com o pepino? A igreja. Por isso que tinha que ter alguém da diretoria de um cargo bem alto, que fosse de concórdia, da cidade, enfim, né? Daí seria mais interessante. Não, mas isso aí já é uma ótima, assim, de poder estar falando. Eu acho que o caminho é isso, sabe? Na prática, o Conselho Fiscal tem essa incumbência, né? Ele deve ser, já diz o nome, né? Fiscalizador, para fiscalizar aquilo que está sendo feito. Porque ele não seria transitório tanto quanto né? Mas isso, voltando para o nosso conteúdo, né? Tudo vai de acordo com o que o Luiz Felipe falou, é você poder se organizar a ponto de você fazer missão bem feita. Quando tu falou missão, por exemplo, não acontecer algo como tu falou ali, porque às vezes existe o desejo, e é genuíno de ir lá e continuar, de abrir, né? Só que assim, se você faz, tipo, se você não analisa se você pode dar esse passo, né? Você às vezes faz de uma forma que faz mal feito, ou começa e não dá continuidade, e você acaba criando armadilhas, né? Digamos, A primeira impressão que fica. Então, aquilo que a gente fala, a gente é curioso, mas algo que a gente fala assim, a igreja ela tem que ser exemplo. Então, enquanto igreja, nesse aspecto também, quando a gente fala em sociedade, como é que a gente, enquanto igreja, pode dizer, olha bem,
Agora eu vou falar uma coisa que está gravando aí, mas como é que nós, enquanto igreja, podemos dizer para uma pessoa que para ela ser missionária, por exemplo, ela não pode estar com o nome sujo no SPC se a igreja está? Não faz sentido, tu entende? Então, assim, tem coisas que não como é que vai testemunhar isso? Pode acontecer uma situação extraordinária, né? Né? Uma situação fora da curva, sim, mas não pode ser por banalidade, entendeu? Então, isso eu acho que, se tu pensar numa igreja individual, que não tem, né? Às vezes, individual, que eu digo assim, uma pessoa por si só, porque igreja qualquer um pode abrir, né? O ministério, como é que chama assim? Um ministério independente. Aí cada pessoa está respondendo por ela, mas a gente tem uma organização de quantos anos na Igreja de Concórdia, tem diretoria e tal, então todo esse âmbito seria para evitar justamente esse tipo de coisa, né? Para evitar que se faça coisas assim sem um direcionamento, sem uma aprovação, que depois venha a gerar consequências como a gente tem por anos. E que impactam diretamente na nossa capacidade de fazer missão, na nossa capacidade de enviar pessoas, de treinar pessoas, de direcionar recursos de forma coerente para fazer o reino crescer. Uma coisa que eu sempre falei assim, igreja não você não pode medir uma igreja pelo número de prédios que ela tem no CNPJ. Igreja não é prédio. Aí eu vou sempre fazer essa pergunta, coloquei isso, né, para o pastor, e até gerou um certo burburinho por isso. Eu disse assim, igreja não somos empresa para acumular bens, não queremos ser não importa quantos imóveis que a gente tem, importa quanto a gente precisa, quantas almas a igreja, né? Então, às vezes, assim, a gente só que às vezes o que gera problema para a igreja não são as almas, né? Senão acaba, quando se dá o passo, marca a perna em outros segmentos, né? Em outras áreas. Então, acho que Não, as almas nunca são um problema quase. E daí acaba assim, daí a igreja, em vez de eu brinco, né? Eu digo assim, se a gente parar e pensar nos nossos pastores, os últimos que passaram aqui, eu pergunto e vamos ver e todos vão responder uma coisa. Será que a maior preocupação deles quando eles vinham dormir de noite era com as almas? Ou com as contas que tinham para pagar no outro dia por causa de construção? Entendeu? Então, e aí, assim, como é que você vai atrás? Então, daí tudo anda junto, mas por isso que quando a gente fala assim, quando você toma decisões para uma situação como a igreja, né, que você tem que pensar num certo tempo. Eu lembro de um cara, não tem nada a ver com a história, mas quando eu falava de concurso público, eu achei isso muito, muito interessante, né? Quando você faz algo agora que tem, né, consequências futuras. Por exemplo, o pastor vem, às vezes assume uma dívida para 20 anos. Tem que ter um conselho que aprove realmente, porque ele vai ir, mas a dívida vai ficar, né? E então, tipo, o cara falou assim, olha, era da comissão lá que aprova os concursos públicos, né? E ele relatou assim, disse, olha, a gente aqui é complicado, porque hoje a gente está analisando um concurso público, pensando em algo, mas que vai ter consequência por 60, 70 anos. Hoje nós temos funcionários públicos que não podem ser exonerados, que eram datilógrafos, entendeu? Que era um operador de videocassete, operador de retroprojetor, que é cargos que há telefonista, sei lá, né? Operadores. Então, assim, ó, pessoas que há 20, 30, 40 anos atrás fazia sentido aquele cargo, mas eles, e hoje, e é uma lei mal feita, né? Não pode, a pessoa é concursada, não pode, entendeu? Daí estamos lá pagando. Muitos se adaptaram, muitos foram para outras funções, mas então é uma situação complicada. E nós, enquanto igreja, não desenhamos muita coisa, né? Tomamos uma decisão agora, 20 anos, né? E daqui 20 anos... E é bem esse ponto aqui que o Juliano falou, né? Acontece muito de as igrejas de construir uma igreja nova. Temos que construir uma sede nova. E parece que depois daquela sede nova dá uma divisão na igreja. Bem por causa disso, que troca o pastor que vem não consegue dar continuidade porque o outro estava se endividando completamente só para fazer aquele prédio colossal e tal. E isso é bem interessante, sabe? São estratégias, vejam, na cidade lá, né, onde meus sogros e tal, lá, o pastor lá tem, tipo, investiu no micro-ônibus. Ele investiu no micro-ônibus e tal, que vai buscar quem tem condições de igreja e tal.
Então, às vezes, é uma estratégia. Às vezes, de você colocar uma igreja em cada bairro. O Jordano falou, desejo a igreja tem. A igreja tem. Mas, às vezes, é estratégia. Pô, eu vou lá para aquele bairro lá, eu tenho lá quadrangular, eu tenho lá batista, tenho lá não sei o que e tal. Vou ter rivalidade, vou ter competição. Não adianta eu ficar pensando em pescar em aquário, né? Então eu vou focar num canto da cidade, às vezes, que está crescendo, que está se desenvolvendo, que eu não tenho uma igreja evangélica perto, né? Que as pessoas possam vir e tal. Então hoje eu vejo assim, com essa questão também, né? Eu também fui dirigente da congregação do Parque de Exposições, né? Assim, eu fui segundo dirigente do Hebron, né? O Hebron fui para pastor da igreja, eu fui o dirigente lá. Irmãos, passou todo mundo lá. Todo mundo. Aquela igreja nunca avançou. Lógico, algumas pessoas se converteram, aceitaram a Cristo, então assim, valeu todo o trabalho. Mas nunca assim aquela igreja se tornou realmente uma congregação. Sabe? Então, abriram lá por quê? Na época? Porque tinha bastante crentes lá. Só que daí eles já vinham aqui. E eles... Não adianta você abrir um negócio lá para que as pessoas que vêm aqui vão lá também. Não. Não tem muita lógica. As pessoas já estão aqui. Daí se torna isso que você falou, só para ter mais um prédio. Só para você colocar na lista e dizer, temos mais uma congregação. E às vezes tem um problema, né? Porque hoje a gente vê isso nas congregações, tem um monte de irmãos que tiverem pequenas congregações, né? Às vezes tu não consegue ir lá, mesmo ter um corpo de obreiros que possa realmente ajudar, né? Claro, tem muitas bem estabelecidas já, mas em alguns lugares, assim, os bairros, daí tu começa a ter essa dificuldade, daí tu não consegue, às vezes não tem um irmão que toque, não tem, né? Daí fica difícil você desenvolver o trabalho, todo mundo é só 100% voluntário, então aí já envolvido, aí a pessoa acaba ficando em 10 de diretoria, né, porque ele tem todas as coisas, no fim não consegue ter o tempo para... Então eu acho que o termômetro é você ver se vidas estão se convertendo, se o trabalho está produzindo realmente assim, vidas, né? Almas, se as pessoas estão convertendo. Mas eu acho que são desafios que é legal a gente falar, porque tudo faz parte da missão. Eu acho que né? vai ter ir mudando, né? porque o pastor aqui ele tem uma visão bem mais ampla, assim. Esse pastor aí, assim, de inovar, de tal, algumas coisas, ele tem uma visão bem mais ampla. É isso que a gente tem que... No todo, o que a gente quer é fazer missão, né? O produto, né, digamos, o lucro da igreja é você ver vidas sendo transformadas, você ver almas se convertendo, não só indo, né, mas que não fosse, não só um movimento, mas ver pessoas realmente se convertendo, tendo a vida transformada, né, tendo um casamento restaurado, tendo a sua família reestruturada, né, e é isso que a gente espera, né, vamos levar almas para Cristo, né. Então, tudo que a gente, quando faz, a gente faz bem feito e faz com cuidado, com zelo, acaba produzindo, não, como o pastor Guilherme diz, não só movimento, né, mas realmente ação de Deus. Às vezes o movimento é fácil de você gerar, né? Faz um bolo de lá, vai lá e enche. 300, daí saiu o motivo do movimento, cessou tudo, né? Então tem tudo isso. Acho que é legal a gente conversar, desafios para a gente pensar e amadurecer sobre isso, né? Como tratar essas coisas. Eu vi que quando estava o pastor Valmir aqui, né, daí um dia ele foi até a minha casa e na época eu tava fazendo umas mudanças aí e tal, né, e um estava entregando, outro estava entregando e tal, e daí ele me pediu se eu não queria trabalhar na época com jovens. Eu disse, eu não. Tô quase na terceira idade, vou trabalhar com jovem. Não tenho mais esse pique aí da juventude e tal. Não sei o que é, mas jovens, não me lembro. Alguém tinha entregado. E ele estava atrás de uma pessoa. Não me lembro, faz um tempo já. E daí
ele disse, tá, mas então que departamento que tu gostaria, não sei o que e tal. E daí eu disse, olha, se fosse para mudar um departamento, então para mim, escolher vir trabalhar, seria missão. Missão, eu gostaria. E daí ele disse, não, então beleza, então vou te colocar na missão e tal, porque na época era o Marcos, né, que era o obreiro dele, o Marcos também queria ficar e tal. Daí me colocou, eu era coordenador de missão. Quase ninguém sabe. Isso durou uns 2 meses, mais ou menos. Eu não sabia. Não, durou uns 2 meses. Não, foi pouco antes da pandemia. Daí, entrou a pandemia ali, teve cultos e tal, travou tudo e tal, então, daí... Não, foi bom, mas uns 3, 4 meses por aí e tal. Foi uns 2 meses depois aí voltou os cultos e tal. Daí, foi. Um dia eu peguei, mandei uma mensagem para ele, mandei um áudio. Eu não gosto de entregar coisa na igreja. Acho que tudo tem um tempo e tal, beleza. Mas assim, eu gosto de colocar à disposição, sabe? Se for, né? Acho outra pessoa. Não tenho nenhum problema quando coloco outra pessoa no meu lugar, eu entendo perfeitamente. Irmão, eu já fui tirado de congregação, de liderança e tal. Não tenho nenhum problema de que tem que ser eu, porque se não for eu, que não sei o que, eu não venho mais na igreja, não venho mais no culto. Não tenho nenhum problema com isso, não. Mas eu mandei uma mensagem para ele um dia de manhã e disse, ó, eu não vou mais continuar, não sirvo para essas coisas. Por causa da bagunça. Não me dá, sabe? Porque o que eu queria? Eu sou muito de número, de cálculos, esse é o que eu trabalho, o que eu convivo. Então eu queria saber quanto que vem de cada congregação, quantos contribuintes nós temos em cada congregação, qual é a média de valor. Lá na Nações temos uma média de R$12 por pessoa, na sede nós temos uma média de 14, sabe? Tudo isso, queria isso, fazer um apanhado geral, tal, assim. E quantos contribuintes nós temos, tá? E para onde que vai? Entendeu? Tanto para esse, para aquele, para não sei o quê. Não, esse mês foi para esse. Mas mês passado não deu para ir. Porque tinha o seu... Se tivesse assumido as jovens. Não, mas eu acho que era para ser teu funcionário. Tu era o chefão ali, né? Por isso que eu não quis. Aí eu falei pro pastor, não, pro Sérgio não. Tu era o coordenador, né? Eu acho que era para ser líder. Mas eu acho que assim, ó, a gente tem que... Então, só para completar, então a falta de estratégia, de visão, e que eu não conseguiria implantar. Porque eu não conseguiria sozinho mudar ali o barco e tal. Então, às vezes, se é para você ter aquele departamento, por exemplo, se é para colocar o Juliano na coordenação da teologia e tem que ter alguém soprando no ouvido dele toda hora, viu? Faz esse livro agora, faz daquele jeito lá e tal. Eu acho isso muito frustrante. Não dá uma certa liberdade para a pessoa, sabe? Tem um ditado assim, não adianta você escolher pessoas inteligentes para executar o que elas têm que fazer. Daí Aconteceu comigo, sei lá, qual também. daí eu peguei e abandonei, disse, Na missão também, né? fora. O pastor chegou, você quer a missão? Aí eu pego a missão e fui fundo, né? Fiquei no cargo 2 meses também. Mas daí chegando, eu vou tirar você fora, daí depois eu mandei quem vai colocar? O irmão lá. Ele começou uma hora, né? O irmão, 2 cultos lá da missão, pá, caiu fora. Quem quer colocar? Eu falei, agora eu não quero mais, agora. Mas olha, nunca mais peguei. Fui nos jovens também, cara. Levei uma chulepada lá nos jovens, nunca mais. Tu não vai ficar na igreja assim? Não, assim, foi ajudar lá, tá, né? É pulação. A gente tá, mas eu, né, onde que tu quer eu vou, né? Tá, fui dando, tá, e o meu primeiro pau em cima de mim. Quer saber, nego? Fique sozinho aí, ó. Chega de levantar a bronca. Trabalhar assim, Não, é ruim, cara, tipo, você quer ajudar, beleza, né? Mas ali assim, não tinha nada a ver com um pastor lá. Que sempre foi assim, entendeu? Aqui. Sempre foi, é um costume da igreja aqui. Então, assim, é só para dizer, esse é só para fazer congresso. Aí uma pessoa ir lá dirigir o culto do congresso. Eu digo, não, para mim não dá.
Entendeu? Então, ou você coloca a pessoa ali, deixa a pessoa pensar, deixa a pessoa desenvolver estratégias. Lógico que assim, você vai precisar de aprovação de outras pessoas na igreja, é absolutamente normal. Mas assim, se é só para dizer, ó, fulano é o coordenador e tal, não me importa. Não vamos desanimar, né? A gente Testemunha aí, né? Não, fazendo um certo desabafo, mas são pequenas coisas que nem essa que você está fazendo, Juliano, ali no Conselho Fiscal. Que quantas pessoas que eu ouvi falar, cara, disso daí que você falou, que aos poucos, um vai plantando uma semente, outro vai colocando outra, vão vindo cabeças mais abertas, pastores mais com visão e tal, que vão aos poucos vai. Mas essa questão do conselho, todo pastor que assume, ele coloca o conselho dele, o conselho fiscal. Tecnicamente, se nós formos ver, o conselho fiscal não é indicação de pastor. Tá? Pode até ser indicação, mas ele é aprovação em assembleia. Então, teoricamente, hoje eu sou conselho fiscal. O pastor não pode chegar e dizer assim, Juliano, agora você não é mais conselheiro. A menos que eu abdique. Mas se eu disser não, só se a igreja me destituir. Porque eu não sou conselho do pastor, eu sou conselho da igreja. É diferente. Então, assim, o pastor, na época, quando o pastor Eliezer chegou, ele não tinha. O pastor Ivone disse, olha, foi embora o Cleves e tal, pediu. O pastor me pediu para indicar algum nome de alguém aqui da cidade, porque ele não conhece ninguém, está chegando agora, precisa substituir e tal. Eu disse, olha, eu até aceito, disse, mas não espere que eu vá simplesmente aceitar o cargo para o número, né? Eu disse, então, não, é isso, pastor, então, vamos lá. Mas aí eu entendi isso. Se a partir de hoje, se, digamos assim, pastor, assim, não, Juliano, tu não vai. Não, peraí, eu não sou um eleito, não sou o conselheiro do pastor, eu não sou conselheiro da igreja. Houve uma assembleia e a igreja aprovou meu nome como diretor, como conselheiro. Então, ou a igreja destitui, ou a igreja vai definir outro conselheiro, né? Só que o que normalmente acontece? Né? As pessoas muitas vezes ficam chateadas e tal, e elas acabam saindo, né? Então, eu acho que isso a gente também tem que ter posicionamento assim, com a igreja, né? Tem posicionamento assim, porque eu percebo assim, que a igreja acaba depositando, né? Porque eu, enquanto era só membro, também na minha cabeça, assim, tudo que estava sendo feito, sempre tinha alguém avaliando, né? E alguém validando. Então essa é a visão que a igreja também tem. E às vezes a gente se pegava nessa assim, mas tá assim, tá. Pô, não tem uma diretoria que está avaliando isso, que está aprovando isso, né? Então isso acho que a gente precisa ir amadurecendo. Mas o que a gente vê hoje, infelizmente, né? Que às vezes por frustrações a gente tem que cuidar para não deixar que essas coisas assim, tirem de nós o desejo de ajudar e o entendimento de que a obra ela se faz na grande maioria de trabalho voluntário. E hoje uma das dificuldades que os pastores estão tendo e tem, né, é voluntariado. Por que às vezes a gente vê pessoas, infelizmente, de novo, agora é o outro conselho, é o mesmo. Às vezes não é que o pastor, é que realmente as pessoas não estão se dispondo, né? Não querem assumir, formar uma né? diretoria na igreja. Então hoje em dia, é muito difícil. as pessoas assim, elas querem vir e tal, mas não querem se envolver na obra. Ninguém quer compromisso. Então assim, a gente tem um certo receio. A gente falou, tem que se formar novas lideranças. Talvez um pouco falhou nossos líderes do passado por não conseguirem modelar essas lideranças, mas precisa sim se entender que se não tiver gente que se comprometa, não vai acontecer. Né? E a gente precisa ter esse desejo de ajudar, né? E fazer com carinho, às vezes dentro das possibilidades, mas fazer, né? E às vezes as mesmas pessoas estão envolvidas em 5 departamentos da igreja, né? Vários departamentos da igreja. Mas é só escolhem o fulano. Mas é que ele está sempre, a pessoa está sempre disposta, né? Então isso aí é verdade, que o Juliano falou, né? E a questão, né, irmãos, que a gente estava comentando, a questão de estratégia, sabe? Porque a missão tem a ver com a arrecadação. Eu sempre tinha na minha cabeça assim, tu precisa, como é que tu vai sustentar missionário sem você ter, né? Só que assim, ó, eu já tinha estipulado tudo. Só que tem uma contrapartida, o negócio é o seguinte, a igreja está sustentando um missionário lá há 5 anos, 7 anos. Tá, mas o negócio é o seguinte, o que está acontecendo lá?
Qual é o relatório que a pessoa presta de lá para cá? Entendeu? Como é que está a evangelização lá? Porque daí assim, às vezes que está ajudando o camarada lá, a pessoa não visita, nunca batizou ninguém, nunca foi orar por ninguém e tal. Então, questão de você ter coisas para mostrar para a igreja. Sabe? Hoje é tão fácil, né, irmãos, a questão de você gravar um videozinho e você apresentar para a igreja, enviar relatórios em e-mails, em WhatsApp, enfim, né, para clarear para a igreja saber, né, quais são os missionários da igreja, onde estão as ações missionárias da igreja. E isso vai fazendo com que a igreja se desperte cada vez mais e veja, poxa, realmente aqui estão fazendo missão, eu vou ajudar um pouco mais, eu vou investir um pouco mais, porque às vezes, né, daí o pessoal vai para a missão, a oferta de missão é o que? Né, eu estou com 100 reais aqui na carteira, 95 de dízimo, 5 sobra, então esse deixa para a missão. Às vezes é assim, né? Então as pessoas não são despertadas pela necessidade missionária, pela necessidade que a igreja tem de fazer missão. Que todo mundo foi alvo de missão, irmãos. Todo mundo foi alvo de missão. Ah, mas eu não fui evangelizado por ninguém. Eu nasci, meus pais já eram crentes. Tá, beleza, mas teus pais. Ah, não, mas os meus avós já eram crentes. Beleza, mas teus avós. Alguém ali um dia foi alvo de missão. Foi alvo de um missionário. E que daí hoje você está aqui, nós estamos aqui, né? Então, despertar na igreja, criar na igreja a questão do interesse missionário. O que é missão? Por que precisa de missão? Se nós organizarmos missão, a igreja se acaba, irmãos. Congresso não mantém ninguém na igreja. Pregador famoso não traz ninguém para a igreja. Não. Isso aí às vezes é por aqueles que já estão na igreja, que vão pular, assaltar, girar, dar cambalhota e tal. Mas missão é para as novas almas. Missão é para trazer novos convertidos. Então, a importância, né, de você ter um setor missionário na igreja, um departamento missionário na igreja, bem fortalecido, bem esclarecido, né, transparente, né. Aqui na página 15 até fala, né, que as responsabilidades missiológicas da igreja, que seria prover recursos materiais, né, agir com indiscriminação, ser testemunha de Jesus, promover a integração social. Então, até mesmo a questão da integração social, sabe? Você promover essa integração, né? Aqui em Concórdia teria um desafio. Nós temos duas igrejas, temos uma igreja haitiana e nós temos a outra igreja. Tu tem, né? Tudo bem, eles têm o culto deles, é ótimo, mas tu tem um desafio, que é promover essa integração. Eu já parei para pensar nisso. Será que eles não vêm no nosso culto porque eles se sentem inferiores? Né? Acho que é porque eles não entendem nada. Não, tá bem, mas tem alguns que falam já português. Alguns já falam português. Às vezes eu tomei alguns aqui, tu vê no culto alguns que vêm. Então, assim, tu tem um desafio, sabe, de você promover uma integração. Daqui a pouco, em Concórdia, não vai estar cheio de venezuelanos, né? Que está vindo também. Então, já está acontecendo bastante. Né? Mas a língua daí é... Os argentinos que estão entrando já em São Miguel, né? Procurar trabalho. Daqui a pouco vem para cá também. Então, você tem uma dificuldade de você integrar aquelas pessoas e você fazer a igreja ser uma igreja só. Porque a igreja é uma só, é um corpo só, é uma unidade, né? Então, seria a responsabilidade da missão também. Irmãos, não vai dar para nós continuar, né? O Juliano disse, amanhã é feriado, né? Até 10h30. Mas eu disse, fica chato. Se quiser, eu tô de férias, volta com o barco também. Não, você, pelo que ele falou aqui, você faz tempo que não vem. Então você tinha que ficar... pensado nas aulas da Sônia. Você tinha que ficar naquele negócio, como é que era que tinha antigamente, ficava depois da aula lá. Ah, sim, rapaz, Tinha um nome lá que ficava para os aluninhos ruins lá, que ficava depois da aula. Reforço. Dependência. Dependência. Você tinha que ficar na dependência. Pois é, mas ele é da independência, não da dependência. Mas, irmãos,
vamos dando prosseguimento, tá? Nosso livro aí, eu quero trazer para vocês principalmente a questão da missão, como está hoje a missão no mundo aí, missão naqueles países lá mais difíceis, como funciona e tal. E quem sabe aí, né, a gente conversando assim, debatendo aí, discutindo, a gente cria em nós também mais esse desejo, esse ímpeto missionário que nós temos que ter, né, meus irmãos? Nós somos aí chamados por Cristo para a missão. Então, Juliano, contigo aí.